Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pergunte ao Dr. Lincoln. Eu sou o Dr. Lincoln Zucato, cirurgião dentista há 48 anos. E eu ensino dentistas a controlar o bruxismo dos seus pacientes em 3 semanas, sem o uso da placa de Michigan. A live de hoje é em conjunto com a Regina, a minha parceira de trabalho, né? Ela que organiza as lives, ela que me ajuda na parte de tecnologia, que estou aprendendo tudo com ela, tá bom? Mas deixa ela entrar aqui para ela se apresentar, não é verdade? Entra aí, Regina. Olá, Aí. tudo bem? Agora sim. Agora sim, né? Bom, eu sou a Regina Scanferla, sou empreendedora e parceira do Dr. Lincoln aí nessa jornada. Deixa eu só acertar aqui para. Aí, pronto. Tudo bem? Tudo bem, aqui tudo em paz. Então Então tá. você conheceu aí essa moça que tem me ajudado e muito, né? Certo? O tema de hoje é como libertei meus pacientes do uso da placa de Michigan. Esse Essa placa assunto de... é bastante interessante, hein, doutor? Conta agora, então, onde foi que surgiu essa possibilidade de libertar os pacientes do uso da placa de Michigan? Como foi que tudo começou? A placa de Michigan, também conhecida como placa de mordida, placa de bruxismo, né? Ela é o que a gente aprende na faculdade para tratamento de bruxismo. E eu nunca fui muito com a cara da placa, não, vou falar a verdade para você, viu, Virginia? Ainda Eu bem. sempre, eu sempre achava que a placa ela é um paliativo, assim como um remédio. Você tem uma dor qualquer, uma dor de cabeça, você toma um comprimido, aquele remédio, o próprio nome está falando, é para remediar, certo? Com a placa também é mais ou menos a mesma coisa, e um pouquinho pior, porque a placa é indicada para uso noturno. Normalmente a gente sai da faculdade aprendendo a indicar para a pessoa para ela usar à noite para dormir, né? Porque à noite faz barulho, né? De raspar os dentes. Durante o dia é mais de apertamento dos dentes. Mas tanto o apertamento, como o raspar os dentes, causa a mesma coisa, certo? E tanto é que a gente via que no dia a dia da gente, no começo da profissão, e realmente as pessoas tinham alguma dor de cabeça, enxaqueca, dor cervical, dor em volta do olho, alguns tipos de dores, né? Que aliviavam com o uso da placa à noite. Mas só que a pessoa, durante o dia, ela apertando os dedos, ela tinha as mesmas dores. Eu fiquei até bastante, assim, assustado quando eu vi uma matéria, um documentário, sobre o uso de remédios no mundo todo, né? Aqui na minha cidade eu fiz um levantamento do consumo de medicamentos para dor da população socorrense, né? E foi assim uma coisa muito estarrecedora. Saber que isso foi em 2004 que eu fiz esse levantamento, junto com a minha filha, que ela estava estudando odontologia, a Ive, e nós fomos até o posto de saúde e pedimos uma relação de, de, a, de quantos medicamentos para dor tinha sido distribuído para a população durante o ano de 2004. Né? E de uma população de 35 mil habitantes, nós acabamos descobrindo e selecionando todos os medicamentos para ter uma noção. Mas ficamos espantados, porque é muita coisa. É em torno de perto de 4 milhões, 3 milhões e 840 mil comprimidos foram distribuídos para uma população de 35 mil habitantes. Isso daí somente no posto de saúde, é isso? Isso só no posto de saúde, no posto central.
Tá? E se for falar nas farmácias normais, assim, porque eu, por exemplo, não sou uma pessoa que vai em posto de saúde. É uma porcentagem pequena de pessoas que acaba usando esse tipo de serviço público, né? Sim, Então você imagina a quantidade de medicamentos, né, que a população no mundo todo consome. Tanto é que você só vê farmácia abrir, você não vê farmácia fechar. Você vê farmácia abrir. É uma empresa que ela é sólida em função da quantidade de produtos que ela oferece hoje. Tem que ter, claro, não sou contra medicamentos, não, em caso necessário, mas se tiver um atalho que você possa eliminar as suas dores, né? Ou diminuir de forma que ela fique pelo menos aceitável, o que também eu não concordo, ou você retira as causas ou não retira, porque se você tiver uma pedrinha no pé, machucando o pé, causando dor, você também pode tomar um remédio. Vai passar o efeito do remédio, o que acontece? Vai voltar a doer de novo. exatamente. Você tem que tirar a pedrinha que está lá, né? Então, eu nunca me conformei com essa situação da placa em função disso. E nessa empresa, que eu falei para você, é uma empresa de telemarketing. E ela, eu não me lembro o nome agora, e também parece que não foi passado o nome da empresa, naquela reportagem. 2 vezes por dia, de manhã, por volta de 8 horas, quando o pessoal estava começando a trabalhar, e à tardezinha, depois do café da tarde, passava um carrinho, que nem esse carrinho de avião, cheio de medicamentos, e uma bandeja em cima com os mais usados. Nossa Né? Senhora. E essa seria uma aeromoça, assim fosse uma aeromoça, a pessoa estava viajando, né? Mas não É, ela. Ela é uma distribuidora de medicamentos para dor que as pessoas tinham. A maior parte, dor de cabeça e dor cervical. Então, remédios. E o próprio nome fala, né? É para remediar. Então, mais ou menos o papel que a placa faz. Como você tem bruxismo dia e noite, o que acontece? Você sempre tem dor, né? não, Você tá sempre provocando a não, não tem como você ficar livre se você não tiver uma orientação adequada para eliminar de vez o problema, certo? Doutor, Para você mas sanar me o diga uma problema. coisa. O senhor tinha algum sonho quando o senhor se formou? Você, né? Você, desculpa. É. Assim como todo jovem, né, que sonha em mudar o mundo, eu também tenho meus sonhos dentro da área de odontologia. Não foi por um acaso que eu escolhi odontologia, não, né? E, às vezes eu pergunto, por que eu, né? Lembra no caso da banda que eu falei lá? Por que justo eu é que tive que ir lá conversar com a professora de matemática para descobrir uma fórmula para que tivesse uma divisão justa do dinheiro que a banda recebia, né? Essa fórmula é usada até hoje, não só pela banda da minha cidade, banda de música mesmo, como pelas bandas que tem na região que copiaram a nossa fórmula, certo? Mas eu tinha 14 anos de idade quando eu comecei com isso. Agora, por que eu? Quando dentro de milhões de dentistas no mundo inteiro, por que eu que teria que ter esse sonho, né, de mudar o mundo? Todo jovem, né, ele tem o sonho de mudar o mundo, assim. Isso acontece com todo jovem na faixa de 18, 17, 18, 20 anos, vai determinar a profissão dele. E eu sonhava, desde quando saí da faculdade, que na faculdade eu já via os estragos que o bruxismo proporcionava, né? Mas não existiam informações mais adequadas para que a gente pudesse agir de uma outra forma, não só colocando placa. Colocou placa, mas continua. Então não está adiantando, né? Então eu sonhava em ter um resultado melhor do que eu via. E com o que aprendi na faculdade, quando tratava de pacientes, que é o portador de bruxismo, e que os próprios pacientes não sabiam do bruxismo. Muitos não tinham nem ouvido falar sobre bruxismo. E o que o dentista recebia de informação
era muito pequena, muito pouca coisa. Eu não aceitava aquela situação. Tentei conversar com alguns professores na época, eles falaram, a informação que a gente tem é essa daqui, a orientação que a gente tem é essa daqui. Agora, é o que funciona, né? Na realidade, não funciona, porque se está desgastando, está quebrando, está furando, então é porque continua tendo o hábito. Então, o gasto de energia, os outros problemas todos de saúde que pode ocasionar esse, esse hábito, não me satisfazia, não. E eu senti na pele, certo? Eu não me conformava, por exemplo, de ter uma quantidade de retrabalho que não era normal. Eu não achava normal fazer uma restauração num dente, depois de 2, 3 semanas voltava o paciente, olha, aquele dente que o senhor restaurou quebrou. Ou quebrou a restauração, ou quebrou o dente de novo, certo? Então eu estava sempre atento, querendo saber por que com aquele paciente estava acontecendo aquilo. Por que com aquele paciente que a gente estava perdendo tempo e dinheiro, né? Porque quando você tem que fazer um trabalho 1, 2, 3 vezes ou mais, você está perdendo tempo e está perdendo dinheiro, além do sofrimento do paciente. Isso aí estava estampado na, 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 na cara do paciente, né? Nos sinais que eu via na boca, tudo. Então, só que eu não tinha onde buscar informações. Eu estava preso àquela informação que eu tinha recebido na época de faculdade. Doutor, mas sinceramente falando, eu acho que, assim, eu avaliando, tá? Eu acho que você deve ter tido muito problema, né? Porque é assim, tava aquilo, sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim, e aí alguém sai fora, que é o seu caso, né? Saiu fora daquele círculo lá que sempre foi assim, sempre foi assim, continua assim e vai ser sempre assim. Você saiu fora desse pensamento, né? E você deve ter tido muito trabalho, assim, porque os professores têm uma autoridade, né? E você estava indo contra a autoridade dos professores. Tem médicos que tratam enxaqueca, por exemplo, que eu sei agora que é uma das consequências do bruxismo, né? Sim. Quais foram as maiores dificuldades que você tinha? Bom, a maior dificuldade realmente era não encontrar, porque na época não tinha a internet, não tinha as redes sociais, né? Não tinha as plataformas onde você está busca. E era um sofrimento, porque eu queria saber mais coisas. Então, depois de 3 anos de profissão, eu já não aguentava mais aquela situação e eu queria continuar, de alguma forma. Então, eu sempre gostei muito de ler, aprendi isso com meu pai, graças a Deus, né? Está lá com Deus e Devia ser muito frustrante, né? Procurar e não achar nenhuma informação. Eu não tive herança financeira, mas herança de ensinamento eu tive muito, principalmente com meu pai e minha mãe, né? E meu pai, ele, além de ler, incentivava muito a gente a ler. E eu percebi que com o conhecimento da leitura, eu poderia, sim, mudar isso daí. Porque eu comecei a pensar, né? Estudando a história de Thomas Edison, o inventor da lâmpada, né? Uhum. Exato. Para ele chegar a ter sucesso com a lâmpada, como nós conhecemos, né? Agora mudou, mas os princípios são mais ou menos o mesmo. Ele fez em torno de 112 experimentos. Bastante. Então, no centésimo, 12º experimento, é que ele conseguiu achar a fórmula da lâmpada. Mas você precisou fazer Então, 112 experimentos também na boca do paciente? não, da lâmpada não. Mas eu, eu não precisei fazer experimentos, né? Os próprios pacientes entendiam até a minha angústia de ver aquela situação e de não achar a solução, né?
até falar a verdade para você, eu tenho que agradecer essa minha clientela, porque eles percebiam a minha intenção de resolver aquele problema deles, né? E tentava de um jeito, tentava de outro, às vezes, mas o recurso que tinha era a placa, mas eu pensava comigo, né? E falava para o meu paciente, veja bem, você não nasceu com placa. Se for para você usar a placa durante 24 horas por dia, como você mesmo relatou no começo aí, né? É uma coisa assim muito desconfortável para o paciente, né? Então eles sofrem com isso aí, acaba prejudicando o sono do paciente, até porque é um corpo estranho dentro da boca do paciente. Então, comecei, né, a estudar, a fazer curso, né? E fiz muitos cursos, viu, Regina? Curso de periodontia, curso de odontologia psicossomática, que me ajudou muito, viu? Na época, era uma novidade, só que ele era direcionado mais para tratar de pessoas que tinham medo de ir ao dentista. Eu creio que Ah, você, eu creio que você passou pela fase aí, né? Não pegou tanto, eu peguei mais pela faixa etária. Você é bem mais novinha que eu. sabe que Eu, eu lembro até hoje da primeira, da segunda vez que eu fui no dentista, minha mãe me levou, a gente ficava esperando assim, sentadinha num corredor, e aí ele chamava, né? E até ele chamar, tudo bem. Sentava na cadeira do dentista, tudo bem. Ele ligava o motorzinho, eu. Duas vezes, minha mãe nunca mais levou. Ela demorou anos para me levar no dentista de novo, porque eu não deixava, eu chorava muito. então, o medo se fazia presente também, né? Nessa época. E também foi uma época de mudanças que eu peguei. Não só em relação ao bruxismo, mas que nem você falou, você ficava na fila lá, né? É, Então, eu comecei a trabalhar com hora marcada, que foi um diferencial do meu consultório, né? nossa. E também trabalhar com secretária, porque o dentista trabalhava sozinho. Então, foram cursos que eu fui fazendo e fui aprendendo, né? Mas na parte de bruxismo, com o Dr. Álvaro Badra, que iniciou o processo de odontologia psicossomática no Brasil, nos anos 70. Eu me formei em 1973, final de 1973. Era o começo das modificações que estavam por vir. Mas esse curso de odontologia psicossomática, na época, era para tratar justamente de pessoas que tinham medo de ir ao dentista. Você ficava na fila lá, por exemplo, sentadinha na cadeira lá, mas estava ouvindo as conversas sobre dentista dos outros que estavam ali Nem em volta. lembro mais. Era assim, não tinha problema. O problema era escutar aquele motorzinho na minha orelha. Então, mas mesmo sem nunca ter ouvido aquele barulho, você já tinha ouvido um monte de gente falar que aquele barulhinho do motorzinho, você tinha muito medo dele, né? Então, até hoje, viu? A gente recebe pessoas aí que tem pessoas de mais idade, né? Claro, que se recorda daquela época e fala, mudou muito a odontologia, estava uma maravilha, tudo com anestesia, nem sente anestesia mais, e trata a gente de uma forma totalmente diferente. Só que esse barulhinho do motorzinho, ele persiste, né? Tentaram mudar, mas Não deu até agora certo. não conseguiram um que realmente fizesse a mudança. Mas Mas, nesses doutor cursos, Lincoln, me conta uma coisa. Tá, você fez esse monte de curso, tudo, e como foi que você conseguiu chegar no resultado positivo aí em relação a tirar a placa dos seus pacientes? foi bastante tempo, viu, Regina? Foi bastante tempo de muito estudo, muita dedicação e muito foco. E chegou num ponto que até hoje é assim. Se eu estou numa fila de banco, por exemplo, né? Na época também era fila de banco e não mudou muito, continua sendo fila, né? Mas na fila de banco, principalmente, que as pessoas estão lá para ir pagar uma conta, ou estão lá para resolver um problema, uma pendência qualquer, né? E você vê na fila, eu fico prestando atenção nas pessoas, como é que está aqui a região temporal dela, como é que está aqui na parte da frente, franzida, né?
e também movimentando a boca. Então a pessoa está ali também na fila de banco, Tensa. fazendo o movimento de bruxismo. Porque ela está ali, mas a cabeça dela está na conta que ela tem que pagar, está nos problemas, de onde ela vai tirar o dinheiro, enfim. Ela está mordendo, né? Daí eu descobri que, dependendo do lugar onde a pessoa estava, ela mordia, e não só na fila de banco, mas em muitas situações, né? Na fila do dentista também ela mordia. Até o dentista, viu? Tem muitos dentistas que têm bruxismo e que também usam placa, até para eles próprios, É, porque né? eles aprenderam, né, que era essa a solução. Exatamente, ele usa para ele próprio. Eu fui juntando as informações que eu recebi nesses cursos todos, É. que foi odontologia psicossomática, oclusão, o Dr. Mário Wett, que é o bom da parte de oclusão, né? Deixou vários livros a respeito. Na parte de ergonomia, veja bem a parte de ergonomia, que foi um curso para dentista, certo? Mas eu tinha, né, na minha clientela muitas tricoteiras. Sabe o que é tricoteira? Pessoas que Ah, fazem a cidade tricô. de Socorro é a cidade das malhas, né? Sim, é a Tricô. região das malhas aqui, né? É. Então, Socorro foi onde iniciou. E foi implantada uma novidade em termos de tricô, que era uma maquininha, que tinha um carrinho assim, pequenininho, que ela fazia assim, com a mão só, entendeu? E para compensar esse movimento com uma mão só, essas pessoas acabavam prendendo o corpo todo. Porque é um exercício, né, tensional, o que provoca uma tensão no corpo todo. Resultado, essas pessoas acabavam prendendo também os dentes. Então, existia uma recorrência maior de incidência de bruxismo justamente nas tricoteiras. Chegou ao ponto até de eu ir conversar com o representante que vendia as máquinas, né? Se não existia a possibilidade de fazer dois carros, que pelo menos ia diminuir a tensão que causava nas tricoteiras, né? E o representante lá falou, ficou assustado, falou, mas como é que você percebeu isso? Né? Eu falei, porque eu tenho esse problema no consultório com as tricoteiras, numa porcentagem maior do que o acontece com a população de uma forma geral. Só que prestando atenção depois mais sinais que o bruxismo traz, eu consegui ter mais informação para cada caso, independente se é tricoteiro ou não. E fui usando um caso para um caso para outro, e com os cursos que fui fazendo, eu fui pensando conhecimentos aqui que podia aproveitar para combater o bruxismo. No caso de ergonomia, foram as tricoteiras. A ergonomia que elas usavam para fazer o tricô estava provocando doença nela, estava provocando o bruxismo. Então, essa percepção, esse foco, é que eu nunca parei. Estava sempre É, pensando. você formou um verdadeiro quebra-cabeças, né? Fez um monte de curso, juntou uma coisinha de um, uma coisinha do outro e chegou no seu resultado, é isso, não é? Mas foi a maior parte foi coisa que eu descobri na boca do paciente e que tinha um significado importante, tá? Retração gengival, desgaste de dente, perda óssea, tem uma série de fatores que dependem da observação do profissional. E eu nunca deixei passar nada e fui anotando, caso a caso, num caderninho que eu tinha, que eu ia anotando, anotando, anotando. E fui desenvolvendo uma forma de abordar o tema bruxismo usando a linguagem popular. Eu no livro que você citou aí, que eu escrevi, um livro, né? Eu fiz Sim, um eu tô com livro, ele aqui, ó, doutor. é esse daí, olha a capa dele aí. Ó. O que ou quem você anda mordendo? E os dentinhos tudo estourado ali, né? Trincado, mudado de posição, porque às vezes a pessoa tem o dente certinho e depois de algum tempo começa a abrir espaço, que se chama diastema, né? Espaço entre os dentes. Aquilo ali é causado pelo movimento do bruxismo. Então não adianta pegar e querer consertar aquilo se você não eliminar o bruxismo da vida do paciente, né? Atenuar, pelo menos, tá certo? E eu acho que foi com essa observação
com todos esses conhecimentos que eu tive, e mais do que eu desenvolvi, de uma forma que o paciente possa entender. Porque parece incrível, até hoje, é comum os pacientes chegar e não saberem que eles têm bruxismo. Tem o dente bastante desgastado, tem bastante trincas, fraturas, e uma boa parte deles chegam para mim e falam, doutor, eu vim aqui no senhor porque falaram que a restauração que o senhor faz não cai. Jura? Porque eu já fui várias vezes no dentista, e no outro dentista, e fui no outro dentista, e eu falei, olha, eu uso o mesmo material que todo dentista usa, que é o que tem de melhor no mercado, é o que eu uso. Mas o dentista hoje procura usar o que tem de melhor, entendeu? Porque vale a pena você trabalhar com produtos bons. Isso sempre foi assim. Mas hoje eles chegam reportando assim para mim. Quando eu abordo o tema bruxismo, eu tenho até que explicar, olha, deixar bem claro para você que bruxismo não tem nada a ver com bruxaria, certo? Porque tem Porque eu gente que até hoje confunde, né? Acha confunde, que. e eu vou dizer mais para você, eu fui levar meu livro dentro de uma faculdade, onde tinha uma biblioteca. Eu tinha uma biblioteca da faculdade, onde se vendia livros também. E eu fui lá para colocar o meu livro lá. Aí o dono da, do espaço lá dentro da faculdade, que vendia livros, não estava lá, estava a esposa dele. Daí ela ligou na minha frente, o telefone, aquele telefone de disquinho ainda, sabe? E eu ali ouvindo a conversa, desculpa. E ela conversou com ele, ligou o telefone, olha, ele ficou meio preocupado, porque esse negócio de bruxaria aí não é uma coisa. Isso dentro de uma faculdade. Agora, você imagina a população, né, mais simples, principalmente, né, aqueles mais estudados, já ouviram falar, tiveram informação, ou foram abordados realmente, mas a maior parte das pessoas chegam sem saber que tem a bruxismo. Eu lembro que teve uma paciente até que ela ficou meio brava comigo, sabe? Quando ela chegou contando a história dela, e eu já tinha visto o desgaste que no conversar, hoje eu percebo o que a pessoa tem. Quando estou conversando com uma pessoa, estou olhando, não tem jeito, certo? Eu tenho que tomar cuidado, senão daqui a pouco eu estou assim. Ó. Lendo uma revista, eu estou vendo, né? E até separo algumas revistas. Pessoas importantes, viu? Não é qualquer pessoa, não, viu? Pessoas que tiveram, pessoas públicas, mas que tiveram que sair da vida pública por causa do problema com os dentes. Pessoas importantes, não, né? Mas é um problema recorrente, acho que no mundo inteiro, isso, né? Do bruxismo. Então, esse trabalho, Regina, ele tem hoje uma função social muito grande. E é por isso Sim. que eu estou querendo que mais dentistas conheçam esse trabalho. Fiquem atentos, né, na live, sigam o caminho que eu estou oferecendo para vocês, porque é um diferencial no mundo todo. É, aquele sonho de moço de mudar o mundo, eu quero ver ele concretizado. Porque de muita gente eu já mudei a vida para melhor, fazendo as observações que eu sempre fiz. Tem paciente seu que vem de fora, né, doutor? Vem de todo lugar. Né? Eu tenho na internet agradecimento do Japão, dos Estados Unidos, de vários lugares, e algumas pessoas que vêm de outros países tratar aqui também, né? Como de todos os estados do Brasil. Então, graças a Deus, isso aí me trouxe também uma, assim, uma estabilidade no consultório, que não sente tanto as crises como as pessoas normalmente sentem. Tá bom? Tá certo? Agora, queria que você falasse alguma palavra aí que eu vou ter que encerrar a live. O nosso tempo está Ai, terminando. olha, doutor, é assim, eu não sou dentista, né?
Mas o tema bruxismo, ele afeta todo mundo, inclusive a mim. Sou muito grata mesmo por você ter feito o tratamento no meu dente, porque eliminei a placa, né? Graças a Deus, né? Eu falo que Deus colocou você no meu caminho e eu pude eliminar a placa. Hoje mesmo eu fui na cabeleireira e aí eu falei de você para ela, né? Falei, ele tá fazendo lives, tudo, vai ensinar os dentistas. Ah, já vou falar com a minha, porque eu não aguento mais a placa. Falei, não é só você que não aguenta, não. Muita gente não aguenta, muita gente, né? Exatamente. É... Então, Regina, vamos fazer a nossa parte o melhor possível, né? Sim, Eu estou aprendendo a mexer com a tecnologia, então, pessoas que estão assistindo aí, e se tiver alguma falha, que me desculpe, mas a gente vai se aprimorando e vai aprendendo, e vai ficar bom claro. nessa parte aí também. Uhum. Então, aproveite essa oportunidade, que é única. E agora eu vou passar para você quais são as minhas redes sociais. No YouTube, Dr. Lincoln Zucato Odontologia. No Facebook, Dr. Lincoln Zucato. E no Doutor Instagram, Lincoln Zucato odontologia em todos, né, doutor? Eu tá aqui, mudei ó. e eu É, só tá- não mudei no roteirinho aí, mas é tudo Doutor Lincoln Zucato odontologia, né? Tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. então tá falado. É isso aí. Se, vo- Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos dentistas. Quando você curte, comenta ou compartilha, as plataformas entendem que esse conteúdo pode ajudar mais pessoas, elas se encarregam de divulgar. Então, além de ajudar seus amigos, você acaba me ajudando também. E também ajudando os outros dentistas. Muito obrigado. E a gente se vê novamente na quinta-feira, às 20 horas, no programa Dentista contra o Bruxismo. E o tema, a placa de Michigan nunca vai controlar o bruxismo. Até É lá. isso aí. Tchau, obrigada, doutor. Obrigada. Tchau. Tchau.